Vamos se aquietar. Vamos estar dando início ao nosso culto da noite. Vamos começar o nosso culto. Amém? Em Isaías capítulo 53, versículo 5. Nós estamos celebrando a Páscoa. Nós estamos celebrando também o amor do Senhor que foi demonstrado naquela cruz. E eu queria ler apenas esse versículo. Durante esses dias a gente está intensificado, falado sobre andar com Jesus. E a gente só pode andar com Jesus, e a gente tem essa oportunidade e esse privilégio de andar com Jesus por conta do que Ele fez na cruz. Do que Ele fez por mim e por você. Isaías 53, versículo 5 fala: mas Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então, Ele foi açoitado, Ele sofreu o castigo, Ele foi esmagado por conta da nossa rebeldia, por conta dos nossos pecados. E por isso que nessa noite nós podemos ter a oportunidade de estarmos com Ele. E de celebrarmos a vida e o amor que Ele demonstrou na cruz. Então, hoje foi um dia muito intenso, muitas coisas aconteceram durante o dia de hoje, mas eu queria que nesse instante a gente parasse para agradecer, para celebrar a vida do nosso Senhor Jesus, o amor incondicional dele, o sacrifício dele. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, vamos fazer isso agora. Eu convido a igreja a ficar de pé. E que aí cada um esteja expressando isso agora a Deus. Você na sua oração: Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz. Obrigado porque, por conta dos meus pecados, o Senhor pagou um alto preço. Por conta da minha rebeldia, o Senhor tem me restaurado. Então, expresse isso agora para o Senhor em oração. E depois eu vou estar orando e encerrando. Ô Senhor, nessa noite, todos os dias, todo instante, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer, nós queremos te agradecer, nós queremos te engrandecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça demonstrada na cruz. Foi por conta do meu pecado, foi por conta da minha rebeldia que o Senhor foi esmagado, que o Senhor foi açoitado, que o Senhor foi crucificado. E é por conta do teu amor, foi por conta do teu sacrifício, que hoje nós podemos aqui ter um relacionamento contigo, de poder andar com o Senhor, de poder estar com o Senhor, de poder desfrutar a vida do Senhor que se entregou por mim e por cada um dos meus irmãos. E por isso nessa noite, por isso todos os dias, que o nosso coração se encha de louvor, de júbilo. E a nossa vida, ela possa demonstrar isso. Que as nossas atitudes, que o nosso pensar, que o nosso agir, que o nosso coração deseje ardentemente andar com o Senhor. Por isso, Deus, nós te glorificamos. E não nos deixa nem um dia sequer, por meio do teu Espírito, por meio da tua palavra, esquecermos do que o Senhor fez por cada um de nós. Às vezes, ó Deus, estamos na correria do dia a dia, cheios de si, que acabamos por esquecer que nós só estamos aqui por conta da tua graça e da tua misericórdia.
Por isso nós te louvamos e nos ajuda a te louvar, a te engrandecer com as nossas vidas. Nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pessoal que vai estar nos ajudando com os cânticos, ainda de pé. A gente já começa. Essa música não. Já pode começar. vida mudou.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. a Ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Glória a Deus. Eu queria deixar vocês à vontade agora. Nós vamos ensinar uma canção, talvez alguns não conheçam, mas talvez outros a conheçam. Então, quem quiser sentar e fazer sua adoração sentado, fica à vontade. Quem quiser permanecer em pé, pode permanecer em pé. Mas vamos adorar o nosso Deus, continuar um momento de adoração e louvor ao seu nome, nos rendendo mais uma vez a Ele através dessa canção. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver
teu chamado, cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti, só Jesus Cristo. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará.
Jesus, como é precioso te louvar, Pai. Como é precioso poder dizer que nós não somos nada sem o Senhor. Como é precioso, ó Deus, poder depender de um Deus que cuida de nós, que sabe o futuro, que sabe o que é melhor para cada um de nós, ó Deus. Obrigada, Pai, por não nos deixar largados para a nossa própria vontade, não nos deixar sobre o nosso próprio domínio, sobre o nosso próprio querer, ó Deus. Só o Senhor é poderoso, Pai. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo. E como é precioso, ó Deus, declarar isso com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, de todo o nosso coração, Deus. Entra no nosso coração, Pai, invade a nossa vida. Usa cada mensagem que temos ouvido, ó Deus, para nos levar para uma caminhada com o Senhor. Não uma caminhada até o Senhor, ó Deus, mas uma caminhada que continua com o Senhor, que continua, Deus, todos os dias de convívio, de relacionamento, de oração, de leitura e ouvindo a Tua palavra, Deus, de obediência. Nos ajuda, Pai, precisamos do Senhor para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas nós estamos aqui, Pai, para dizer, eis-me aqui, queremos Te obedecer, queremos Te servir, da forma que o Senhor nos colocar, Pai. Seja em momentos alegres, seja em momentos tristes, difíceis ou fáceis, nós queremos estar à Tua disposição para cumprir a Tua vontade em nós. É assim que nós oramos, ó Deus, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda nesse momento de adoração, eu queria que a gente fizesse diferente agora. A gente ainda está no tempo. Eu queria que agora você se juntasse com 2 ou 3 pessoas. E assim como o Senhor, Ele carregou os nossos pecados, os nossos fardos, as nossas transgressões. Eu não sei como você chegou nesse acampamento, por que você veio, quem lhe chamou, qual o propósito de você ter vindo. Eu creio que Deus tem. Mas Ele pede para que a gente entregue a Ele os nossos fardos. E muitas vezes a gente aqui não tem conseguido ouvir a voz do Senhor porque a gente está cheio, a gente está pesado, a gente está passando por algo. E eu queria que nesse instante agora você se juntasse com 2 ou 3 pessoas e colocasse diante do Senhor o seu fardo. Que colocasse diante do Senhor aquilo que tem lhe incomodado, que tem lhe impedido de caminhar com Jesus. Que tem às vezes impedido de você conseguir ouvir a voz dele. Então, nós vamos dar um tempo de 5, 10 minutos. Façamos isso agora. Nos colocamos diante do Senhor, ou de joelhos, ou em círculo, mas coloque diante do Senhor o seu fardo. Entregue a Ele nesse instante. Podem fazer isso agora. Não deixe ninguém sozinho, chame quem está aí do lado. Compartilhe com essa pessoa aquilo que você precisa entregar ao Senhor nessa noite. Entregue a Ele agora.
vou segurar o microfone para fogo. Eu seguro para fogo. É porque tem que ser logo, porque senão o momento não acaba, né? Quando vocês puderem, pode começar. O pessoal já encerrou. Baixa, ele cai. Desafinado esse violão, velho. Sangue de Cristo tem poder. Não consegue de jeito nenhum cantar o mês. Então vai só na voz, vai só no gogó. Vai só no gogó. Toma. É porque perde o momento. Mas não vai falar nada não, é só pra pegar o momento, entendeu? Por isso que eu falei que tem que ser algo rápido. Eu vou segurar pra você. Quem vai cantar é Renato. Tu não consegue fazer os dois, não? Então, mas não sei, ele A cai. gente segura, aí tu bota, eu seguro aqui, tu bota, eu pego outro microfone pra tu. Mas daí eu não preciso cantar não, é até melhor menos, porque menos é mais. Ui. Senão ficam muitas vozes, essa música é boa, poucas vozes. Isso me pede pra gente ter cantado só a capela. Teria sido mais eficiente. Eita, Senhor, abençoa. Não é pra ser mesmo, não. Torou. Não faço a mínima ideia, mas aqui. Dá o tom só. Esse aqui, ó. Ele não tinha. Esse negócio aqui ele fica tombando, se coloca pra baixo. Aí eu não consigo, mesmo que eu desça, ele vai ficar tombando. Bora pra. Vai só o tom. Vai então. Bora? Porque perde a extensão dele, né? Então canta só a voz mesmo. O tom que eu tenho que pegar. Vamos pegar pelo ninguém tem Por aqui, esse celular aqui aí mesmo. pra ouvir a voz do homem. Vocês cantam, tá bom? Não, esse tom aqui, ó. Ele não tinha. Aproveitando esse momento de Vai, canta aí. É voz masculina e feminina essa música. Pega o microfone. Mas tu não vai tocar não, toque não. Ele não vai. Então, ele vai dar só o tom. Pega o Manda Neto microfone. ligar ali. Então, aí tu pega. Não, pega o microfone Manda aqui Neto ligar também, aqui. só vai ser a capela. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejá-lo, mas rejeitado, dentre os homens. ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos
dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Que você possa ter aproveitado essa oportunidade que Deus deu, de colocar diante dele aquele fardo que nós não conseguimos carregar, mas ele conseguiu e ele venceu isso na cruz. Que a gente possa estar sempre procurando entregar a ele tudo aquilo que tem às vezes tirado a nossa paz, nos afligido e nos impedido de ouvir e de andar com ele. Vou chamar Tarcísio, que vai estar nos trazendo a mensagem a partir de hoje. Tarcísio é presbítero lá da Igreja Presbiteriana do Monte Santo. Esteve conosco ano passado na conferência missionária, nos desafiou com o tema sobre universidade, evangelização nas universidades, e nós o convidamos novamente para que possa estar trazendo a palavra de Deus para a gente. Vamos estar orando pela vida de Tarcísio. Senhor Deus, muito obrigado pela vida desse irmão. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua bondade, pela tua graça que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Que o Senhor Deus possa continuar a completar a boa obra que um dia começou em sua vida e a conduzi-lo, Senhor Deus, sempre nos teus caminhos. Abençoa, usa este teu servo para nos transmitir a tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu organizar aqui o púlpito aqui. Isso. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Que bom estar aqui com vocês nesse retiro. É uma grande honra, um grande privilégio e uma grande responsabilidade da parte do Senhor. Quando eu paro para pensar nessa responsabilidade de trazer a palavra a cada coração que está aqui nessa noite, agradeço a liderança da igreja, na pessoa do pastor, a todos os irmãos que viram a graça de Deus em mim, e assim eu espero que essa graça possa fluir para a vida de vocês nesses dias também, apesar de mim, para a glória do Senhor e a alegria nossa. Amém? Me alegro muito de estar aqui, trouxe minha família também, minha esposa está ali, Kelly, está aqui na frente do primeiro banco, meus pais estão aqui na segunda fileira, meu irmão e a namorada dele também. Então é com muita alegria que a gente pode estar aqui ouvindo a palavra do Senhor e tendo mais comunhão com essa igreja que Deus tem nos permitido amar e servir. Meus irmãos, sem mais delongas, eu queria tratar um pouco do que Deus colocou no meu coração aqui para falar com vocês nesse tema, sobre andar com Jesus. E enquanto eu meditava e pensava e orava sobre o que deveria trazer para os irmãos, Deus tratou comigo sobre esse texto de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Eu queria que vocês abrissem aí. Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. E o tema de hoje vai ser
andar com Jesus é viver em santificação. Amém? Vamos ler o texto. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por este momento, Deus, de culto maravilhoso. Ó Deus, por esse acampamento onde estamos aqui, Senhor Deus. Pela graça de poder estar com nossos irmãos aqui, debaixo da Tua bênção, Pai, para aprender a Tua palavra, para crescer, Deus, em conhecimento, para crescer em graça, para crescer, Deus, no experimentar do Senhor e da Tua vida em nós. Ó Deus, para crescer em comunhão. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. Muito obrigado por esse culto desta noite, pelos louvores, Pai. Deus, pelos momentos maravilhosos que já passamos aqui nesta noite na Tua presença. Deus, como já fomos abençoados. Ó Deus, nesse momento, Deus, queremos nos dirigir ao momento da Tua palavra, que é central no culto, Pai, onde o Senhor vai falar à Tua igreja, Senhor. Ó Deus, colocamos diante de Ti, Pai, os nossos corações. Deus, nos dá corações abertos, Senhor Deus, corações ensináveis, corações, Deus, disponíveis na Tua presença nessa noite. E que o Teu Espírito Santo use a minha boca, Deus, apesar de mim, para falar ao Teu povo. O Senhor sabe a vida de cada um, a realidade de cada pessoa aqui, a história de cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um. E eu te peço que o Senhor aplique a Tua palavra de forma específica, pessoal, viva a cada coração nessa noite. Senhor, eu sei, o Senhor sabe, essa igreja também sabe, que de mim mesmo eu não tenho nada para abençoá-los, Senhor Deus. Eu não tenho nada que possa mudar a vida deles, eu não tenho nada para que possa transmitir vida, não tenho transcendência em mim mesmo, Senhor, não tenho poder em mim mesmo. Mas quando o Senhor enche pecadores como eu, ó Deus, o Teu povo é abençoado. É isso que nós te pedimos nessa noite. Manifesta a Tua presença. Senhor, eu te peço que Jesus Cristo seja exaltado nessa noite, através desta palavra, seja exaltado nos nossos corações, seja exaltado aos nossos olhos, Senhor, seja exaltado na nossa vida. E Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite com visão mais clara, real, de quem é o nosso Salvador, e que possamos, Deus, desejar caminhar com Ele, nessa caminhada de santificação para a qual Ele nos chama. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor constrange os nossos corações nessa noite com a Tua palavra, nos desperte, nos exorte, nos corrija, nos console, nos instrua, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e nós nos alegremos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse texto é muito conhecido, né? E muito belo. E é interessante porque Jesus, ele vai falar coisas muito essenciais aqui do andar com Ele, né? E a gente precisa entender o contexto aqui. Para ser breve, o contexto dessa passagem, segundo Lucas, é quando Jesus começa a perguntar aos discípulos sobre quem Ele é. E Ele diz: quem dizem as multidões que eu sou? E aí eles vão responder, uns dizem que é João Batista, outros dizem que tu és Elias, e ainda outros dizem que tu és um dos antigos profetas que ressuscitou. E aí ele olha para eles e diz: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, aquele que normalmente tomava a palavra, ele disse: tu és o Cristo, Cristo de Deus. E aí Jesus, diz Pedro, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa. E aí depois ele diz uma coisa no versículo 22, imediatamente antes do texto que nós lemos. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então Cristo revela para os seus discípulos primeiramente o caminho que Ele vai seguir. Ele diz: olha, eu vou seguir um caminho em direção à morte, para a salvação de muitos. E é necessário que isso aconteça. E aí logo em seguida, ele passa a dizer sobre qual caminho
que aqueles que querem segui-lo vão ter que seguir também. Por onde vão caminhar os seguidores de Jesus? E vamos entrar no texto. Diz o texto: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Para entender essa passagem, é preciso entender e perceber que as palavras e os atos públicos de Jesus atraíam a atenção das multidões. Ele falava coisas que ninguém falava. Ele falava com autoridade, não como os escribas e fariseus. Mateus relata isso lá no seu evangelho, no final do Sermão do Monte. As multidões ficavam admiradas do ensino de Jesus, porque ele falava com autoridade. Ele falava de forma pessoal, direcionada ao coração, ele conhecia as pessoas, ele não falava de forma geral para todo mundo, mas ele falava de forma pessoal. Assim ele falou com a mulher samaritana, assim ele falou com Nicodemos, assim ele falou com aquela mulher adúltera e vários outros. Ele falava não somente aos ouvidos ou à mente, mas ele falava principalmente ao coração. E ele parecia conhecer muito mais o íntimo dos seus ouvintes, e realmente o conhecia. Então esse homem era diferente no que ele falava. Mas ele também fazia coisas que ninguém fazia. Ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, ele expunha e confrontava a hipocrisia dos religiosos daquela época, que eram os fariseus e os saduceus. E por causa de tudo isso, muitas pessoas queriam seguir a Jesus. Muitos queriam andar com ele. E aí, sabendo disso, Jesus faz essas afirmações tão importantes para aqueles homens que desejavam segui-lo. Qual era o objetivo de Jesus? Ele queria que as pessoas soubessem o que estavam fazendo. Calculassem o custo antes de se lançar nessa jornada. E o fato é que eu gosto muito disso em Jesus, porque o nosso mundo está cheio de charlatões, enganadores, de homens bajuladores que desejam se aproveitar das pessoas, né? Obter vantagem delas, e eles trazem histórias mirabolantes, promessas belas, porém vazias. Recentemente a gente tem uma história muito notável na nossa cidade, né? Em Campina Grande, uma pirâmide financeira aí que se levantou. Muita gente chega aí e vai prometendo investimento baixo, lucro alto, enriquecimento rápido. Fique rico sem sair de casa, investindo apenas X reais por mês. Tem muita gente querendo enganar você aí fora. Tem muita gente com promessas grandes para mim e para você. E que quer só se aproveitar da sua vida. Mas Jesus não é assim. Jesus não veio para enganar ninguém. Ele não veio com uma promessa maravilhosa, dizendo, olha, tudo vai ser muito fácil, muito tranquilo, você não precisa ter esforço nenhum, e você vai chegar, sua vida vai ser 1000 maravilhas. Ele não veio para enganar ninguém. Ele não quer quantidade sem essência, sem qualidade. Jesus não veio em busca de glória humana, de popularidade. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus, ele é muito honesto, e ele deixa claro o que significa segui-lo. As condições, os pré-requisitos, o custo envolvido em seguir a Jesus, em andar com Jesus. O fato é que qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa pode seguir a Jesus, mas não é de qualquer jeito que se pode seguir a Jesus. Não é uma coisa, por exemplo, que você faz no seu tempo livre. Vai tomar todo o seu tempo. Não é uma coisa secundária, mas vai se tornar a coisa principal da sua vida. Não é uma mera mudança de religião, vai afetar todas as áreas da sua vida. Eu acho interessante porque Jesus, eu estava assistindo aquele seriado agora que está bem famosinho aí sobre a vida de Jesus, né? The Chosen. Tem muita gente que assiste, tem seus problemas lá no seriado e tal, você pode não concordar com tudo, mas eu acho interessante a abordagem. E eu assistindo, aí nisso chega Judas lá, para seguir Jesus, naquele momento bem assim, né? Eita, Judas, e a gente já conhece a história, né? E aí Judas vai falar com Jesus, aí ele diz, olha, eu queria ser um dos seus seguidores. Aí ele diz, está certo, tudo bem. Aí ele diz, e como é ser seu seguidor? Ele diz, olha, eu sou um rabino, como os outros rabinos que você conhece de Israel. Você vai ter que me seguir e fazer aquilo que eu faço. Agora eu vou dizer a você, você vai perceber que é muito mais difícil me seguir do que seguir esses rabinos que estão por aí.
Seguir a Jesus é difícil. Não é fácil. Não é só mais uma coisinha que você faz na sua vida. Vai ser a coisa. Vai tomar toda a sua vida. E vamos ouvir o que o próprio Jesus nos diz que significa segui-lo, andar com ele. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. 3 pontos. Negue-se a si mesmo. O que significa isso? Renúncia. Sair do centro. Andar com Jesus é viver uma vida de renúncia. É perder a prioridade para si mesmo. Você não vai estar mais no centro da sua vida. É abrir mão do controle da sua vida. É entregar o leme do barco da sua vida a Jesus. Andar com Jesus é perder, é abrir mão, é entregar tudo a Ele. Abrir mão do seu orgulho, do seu senso de valor próprio, para abraçar a Cristo e encontrar o seu valor nele. É entregar a Ele a sua personalidade, o seu jeito, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos e planos, para que todos eles sejam curados, redimidos, moldados de acordo com a vontade dEle, revelado na sua palavra. Andar com Jesus é repetir a cada passo as palavras que o próprio Jesus disse ao Pai no Getsêmani: seja feita a tua vontade e não a minha. É um processo de colocar Deus em primeiro lugar, sujeitando cada parte da nossa alma a Ele, à vontade dEle, à palavra dEle, aos planos e aos propósitos dEle. O pastor Steven Lawson, ele tem uma pregação famosa na qual ele responde à pergunta: quanto custa seguir a Jesus? E ele responde: vai custar tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você sonha ser. Sabe, meus irmãos, o diabo é quem gosta de ter parte dos homens. Ele gosta de corações divididos. Ele gosta de submissão pela metade. Deus requer tudo de nós. Isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa do Novo Testamento. O Velho Testamento já dizia na lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. O problema é que nós muitas vezes queremos entregar apenas um pedaço para Ele. Eu entrego tudo, menos o meu bolso. Eu entrego tudo, menos a minha língua. Eu entrego tudo, menos os meus pensamentos. Eu entrego tudo, menos o meu ego, menos o meu orgulho. Aqui não. Aqui o Senhor não vai tocar. Nós reservamos certas áreas da nossa vida para administrarmos nós mesmos, pois elas nos são muito preciosas, não é verdade? Contudo, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, me permita lhe dizer isso, com amor pela sua alma: isso não é cristianismo. Cristo não nos chamou para viver para Ele pela metade. Ele quer que nos entreguemos por completo. O nosso chamado é para viver uma autonegação, de modo que possamos afirmar, como Paulo falou aos Gálatas: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Devemos sair do centro, negar a nós mesmos por Cristo, considerando a vontade dele mais importante do que a nossa. Mas também devemos sair do centro pelo outro, considerando as necessidades do outro mais dignas de atenção do que as nossas próprias. E nós devemos sair do centro pela nossa própria alma, considerando as necessidades da nossa alma mais importantes do que os prazeres do nosso corpo. Então a gente já viu que seguir a Jesus significa negar-se a si mesmo, renúncia, sair do centro. E Jesus fala agora um segundo ponto: dia a dia tome a sua cruz, mortificação da carne. A cruz, meus irmãos, é um instrumento de execução violenta e dolorosa. Hoje em dia a gente não existe isso, né? Nós vivemos num mundo onde as coisas são muito menos violentas, mas naquela época existia a pena de morte, e a pena de morte por cruz era o pior dos castigos que alguém podia receber. E Jesus estava mostrando para os seus discípulos que andar com Ele é tirar um caminho de morte, é morrer para si mesmo. Parafraseando o pastor Augusto Nicodemos, andar com Jesus é um passo dizendo sim para Deus
e um passo dizendo não para a carne, para si mesmo. Como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. O que Jesus quis dizer, meus irmãos, com tomar a sua cruz? Quando eu medito nesse texto, eu penso que tomar a cruz significa aceitar o processo, abraçar o processo, entender e crer no propósito que está por trás do processo de carregar a cruz. Existe uma cruz, ela já foi designada para mim e para você. E Jesus está dizendo que você tem que tomar essa cruz, você tem que abraçar essa cruz, aceitá-la, entender que existe um propósito por trás dela. Em que consiste esse processo? Mortificação do pecado, do eu, da velha natureza. Não esconder os seus pecados e as suas fraquezas como o mundo faz. Não inventar desculpas para aquilo que você faz que desagrada a Deus. Mas lutar contra essas coisas em oração, em quebrantamento. Sabe, meus irmãos, a falta disso na igreja é o que tem levado muitos a caírem terrivelmente no pecado. Vez ou outra a gente está ali conversando no meio da igreja, né? E a gente descobre que um grande cantor, ou um grande pastor, ou um grande missionário pecou, se afastou, se desviou, está longe dos caminhos de Deus. É uma vergonha tão grande, né? E quando você vai olhar mais a fundo, muitas vezes é porque essas pessoas entraram na igreja e subiram, escalaram a carreira ministerial, subiram a altos cargos eclesiásticos, mas nunca se dispuseram a tomar a sua cruz. Em vez de expor os seus pecados diante da cruz, chorar pelos seus pecados em humildade, pedir graça e força e derramar, como fizemos aqui nessa noite, o nosso fardo aos pés do Senhor Jesus. Essas pessoas esconderam seus pecados. Cultivaram eles em secreto, vivendo uma vida de hipocrisia. Cristo não nos chamou para viver assim. Ele nos chamou para viver uma vida de integridade. Não uma vida perfeita, mas uma vida que confessa e mortifica os pecados aos pés da cruz. O chamado do cristão é um chamado para tomar a sua cruz. É um chamado para viver o já e o ainda não. Essa tensão de que nós já fomos libertos da condenação, do domínio do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado em nossas vidas. A gente vive essa dualidade, né? Você está ali, você ama a Cristo com o seu coração, você quer glorificar Ele em todas as áreas da sua vida, mas existem áreas do seu coração, da sua personalidade, que estão apegadas ao pecado. E o que Cristo nos chama a fazer é mortificar essas áreas. Mortificar o pecado do nosso coração. Enfrentar dores e sofrimentos nessa vida por causa de Cristo. Enfrentar o desprezo dos homens por buscarmos viver de forma santa nesse mundo que está cheio de pecado. É muitas vezes ser chamado de besta pelos seus amigos e pelos seus familiares. Mas você é muito besta. O cara faz isso tudo com você e você ainda fica lá servindo a ele. Você ainda fala com ele. Eu não acredito que você fala um negócio desse. É ser chamado talvez de certinho ou de puritano pelos colegas de trabalho, porque você não quer fazer certas coisas que eles fazem. Porque você não quer contar uma mentirinha. Porque você não quer fingir uma coisa ou outra. Muitas vezes vai ser enfrentar perseguição por amor a Cristo e a sua palavra. Talvez passar por perseguição e dificuldades no ambiente de trabalho, porque não quer fazer certas coisas que são pecado. Como Daniel passou ali na Babilônia, né? Ele estava certo ali e tal, e os caras queriam pegar ele de todo jeito, até que transformaram o que ele fazia de certo em errado para poder pegá-lo. E muitas vezes a gente quer viver a vida certa, a vida correta, e nós seremos perseguidos por causa disso. Talvez você vai passar por dificuldade na universidade, na escola, porque não concorda com alguns princípios pecaminosos que muitas vezes são pregados nesses lugares. E isso está cada vez mais forte. Isso também significa passar por dificuldades nessa vida, por não tomar os caminhos mais fáceis e pecaminosos que nos são apresentados. Talvez a gente vai ver algumas pessoas prosperando de forma ilícita e se gabando disso,
mas a gente vai se contentar em ter uma vida mais simples, porém correta aos olhos de Deus. Isso também é tomar a sua cruz. Algumas observações sobre tomar a cruz. Todos temos nossas cruzes para carregar. E a gente não deve ficar olhando para a cruz do outro, para a luta do outro, para o que Deus colocou para o outro fazer. Devemos lembrar que Deus, em sua infinita sabedoria, nos separou uma porção de cruz. E em sua soberana e bondosa providência, nos entregou essa porção para a nossa santificação. As suas lutas não são as lutas do irmão que está do seu lado. Os seus pecados não são os mesmos que os dele. As tentações, as provações que vocês vão passar não são os mesmos. E às vezes você pode olhar para o outro e dizer, mas a vida dele é tão mais fácil. Ah, como eu queria ter as dificuldades que fulano tem. Eu já tinha resolvido assim. Ó. Mas não é sobre isso. Deus separou na sua infinita sabedoria e providenciou, nos entregou pela sua soberana e bondosa providência. A cruz que é do tamanho perfeito para nós, nem mais, nem menos. Aquilo que Ele sabe que nós precisamos e que vai trabalhar nas áreas certinhas do nosso coração, vai nos furar ali nos cantos onde a gente precisa ser furado, vai nos podar onde a gente precisa ser podado. E a gente deve confiar no Senhor e abraçar isso. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu creio na Tua soberania, na Tua sabedoria. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Jesus não nos convida, meus irmãos, a tomar a cruz como uma maldição, mas como uma bênção, entendendo o seu propósito, entendendo que a minha cruz me fere, mas é para me curar, entendendo que ela me traz dor e sofrimento, mas está me abençoando. Ela está destruindo coisas em mim, mas está me fazendo mais parecido com o meu mestre. É sobre isso. E Lucas faz questão de pontuar uma coisa muito interessante, só tem no Evangelho de Lucas isso. Ele diz, dia a dia. Tomar a cruz, meus irmãos, não é algo que se faz uma vez e pronto. Não é só no momento da conversão. Não é algo que se faz de vez em quando você dá uma escorregada, um piso em falso no caminho. É dia a dia. Todo dia. Nos dias bons e nos dias maus. Nos dias em que nos sentimos mais perto de Deus e nos dias em que nos sentimos mais longe dele. Nos dias de semana e nos fins de semana. Nos dias de culto e nos dias que não tem culto. Perseverantemente. Tomar a cruz um dia não lhe garante o próximo. É um processo de auto-humilhação, que não acumula de um dia para o outro. Ah, hoje eu me santifiquei demais, hoje eu fui demais, então eu posso passar uma semana agora mais tranquilo, né, sem mortificar a minha carne. Não existe isso não, meu irmão. Tome a sua cruz dia a dia, todo dia. Porque todo dia a sua carne, o mundo, o diabo, vão tentar lhe afastar do caminho. Vão tentar lhe tirar do caminho da cruz. E eu queria dizer a você que não é fácil. Não fica mais fácil à medida que a gente vai ficando mais experiente. Seria bom, né? Alguém chegasse assim com 50 anos de crente. Não, hoje é tranquilo demais. Hoje, santificação para mim, eu já estou... Não, meus irmãos. É sempre um processo, é sempre uma luta, é sempre uma dor. A cruz sempre vai ferir. Não importa quanto tempo você já tenha carregado. Mas talvez com 50 anos de crente você vai olhar para trás e você vai ver o quanto aquilo já te abençoou na caminhada. Você vai ter muito mais evidências que vão te dar fé e esperança para continuar carregando essa cruz. E por fim, Jesus diz, siga-me, negue a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Andar com Jesus é segui-lo no caminho da cruz. É deixar para trás o velho eu, tomar a sua cruz e seguir atrás dele, rumo ao Calvário. Foi exatamente isso que ele disse no versículo 22, não foi? Ele disse, olha, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite.
E aí depois ele diz, se alguém quer seguir a mim, para onde é que ele está indo? Ele está indo para o Calvário. Ele está indo morrer. Ele vai pegar a cruz dele já já. E ele está dizendo, se você quer vir após mim, é isso que vai acontecer com você. E é interessante, meus irmãos, que antes de ser crucificados, os condenados deviam carregar um pedaço da cruz, né? E a gente já viu muito isso nos filmes sobre Jesus. Normalmente eles fincavam a parte vertical da cruz, né? Aquela estaca, zona alta lá, num lugar onde ia ser crucificado, e faziam os condenados carregarem a parte horizontal da cruz nas suas costas, no caminho até chegar lá. E muitas vezes eles imagina que tipo, isso era um evento, né? Isso era uma coisa que todo mundo ia para a rua olhar. E acontecia que aquela multidão ia olhar e ficava não somente observando, mas muitas vezes escarnecendo aqueles homens. Xingando, gritando, dizendo coisas com eles, porque eles eram homens amaldiçoados. Não se condenava qualquer pessoa a uma morte de cruz. Essa é a descrição que Cristo dá da vida dos seus seguidores. Abraçar o processo de mortificação do eu, da carne e do pecado. Seguir os passos do Mestre, enquanto são moldados e transformados por Ele. E perseverar, mesmo em meio ao desprezo e escárnio do mundo. Sabe, meus irmãos, enquanto eu e você carregamos a nossa cruz, o mundo vai estar ao nosso redor, olhando para nós, escarnecendo de nós, desprezando a nossa vida, nos criticando, nos colocando para baixo, dizendo que não vale a pena, dizendo que aquilo não é bom, dizendo que não vai valer de nada esse sacrifício todo. Mas Jesus está lá caminhando e a gente deve segui-lo. Nós somos chamados para perseverar em meio ao desprezo dos homens ao nosso redor. Seguir a Cristo é participar dos sofrimentos de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, Filipenses 1:29. Ser tentado como Cristo foi, passar por tribulações como Cristo passou, ser perseguido como ele foi. É ser imitador de Cristo, viver como Cristo viveu, amar os perdidos como ele amou, ser manso e humilde de coração como ele é, ser luz para esse mundo em trevas e abençoar aqueles que por providência divina cruzam o nosso caminho. Seguir a Cristo é ser um cristão, e a palavra cristão significa pequenos cristos, pessoas que refletem a Cristo. Seguir a Cristo significa que quando você chegar num lugar, Cristo chegou naquele lugar. Quando você encontrar com uma pessoa, Cristo encontrou aquela pessoa. Quando você começar a sua faculdade e fizer parte de uma turma, Cristo chegou naquela turma. No seu trabalho, Cristo está lá, porque você está lá. É imitação de Cristo, é ser como Ele, ser como Jesus. Falar sobre Jesus, viver como Jesus. Apontar para Jesus, pregar sobre Jesus. Isso é seguir a Cristo. Então, meus irmãos, nós vimos essas três coisas. Andar com Jesus é negar-se a si mesmo, renunciar, sair do centro. Tomar a sua cruz dia a dia, mortificar a carne, o eu, o pecado, e segui-lo, imitá-lo, ser como ele. E é interessante porque eu acho muito bonito isso. Cristo, ele fez tudo o que ele nos chama a fazer, e de forma perfeita. Não há nada que Cristo peça de nós que ele mesmo já não tenha feito. Ele não é aquela pessoa que diz, vai lá e faz, só que ele nunca, não sabe nem a dificuldade que tem em fazer aquilo. Tem gente que é assim, né? Talvez quem trabalha, às vezes tem um chefe que diz, você vai fazer isso aqui, eu quero que você faça assim, 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 assado, bota um bocado de exigência. Só que o cara não sabe nem a dificuldade que aquilo tem, ele está só mandando. Não, Cristo não é esse tipo de mestre. Ele é um mestre que já fez tudo que tudo que ele nos pede para fazer, ele mesmo já fez e fez de forma perfeita. Ele deixou a sua glória. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ele deixou a sua glória. Negou a si mesmo. Renunciou a si mesmo. Saiu ali do centro. Veio
à terra servir. Ele disse aos seus discípulos, certa vez ali na Santa Ceia: entre vocês, eu sou o que serve. Ele renunciou a si mesmo. Ele disse: eu sou o mestre, mas entre vocês, eu sou o que serve. Então ele renunciou a si mesmo, ele negou-se a si mesmo. Segundo, ele tomou a cruz que foi destinada a ele pelo Pai. Ele pegou aquela cruz, inclusive a cruz nem era dele, uma cruz era minha e sua. Nós acabamos de cantar sobre isso aqui. Isaías 53 fala sobre isso, né? Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões e transpassado pelas nossas iniquidades. Era a minha cruz e a sua cruz que ele carregou. E ele tomou essa cruz. Ele abraçou o processo. Ele aceitou, ele viu o propósito e ele foi. Apesar da dor, apesar do sofrimento, ele foi até o fim. Ele seguiu, por fim, o caminho da morte que conduz à vida. Ele foi. Ele abriu o caminho para nós. Nenhum homem tinha passado por esse caminho ainda. E ele foi por esse caminho. O justo no lugar dos injustos, carregando a nossa cruz até o Calvário, para dar a sua vida em favor de muitos. Eu acho muito interessante o exemplo de Cristo que ele dá ali no Getsêmani. Ele ora dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Cristo estava em grande angústia naquele momento. Diz o texto que ele suou sangue. Angústias de morte estavam na sua alma. Ele sentiu o peso do pecado da humanidade sobre ele. Ele sentiu o distanciamento, o abandono do Pai. O seu lado humano sentia a dor e o sofrimento infinitos, que eu e você nunca podemos imaginar o que significa. Ele chega a pedir que o Pai livrasse ele de beber o cálice da ira de Deus. Mas ali, naquele momentozinho, ele faz exatamente aquilo que ele nos chama a fazer. Ele nega a si mesmo, saindo do centro, e coloca a vontade do Pai acima da vontade dele. Ele diz: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em segundo lugar, ele se levanta aquela oração, se levanta daquele momento, e ele vai em direção à cruz, e ele abraça a cruz, e ele leva ela, entendendo o propósito da cruz. Ele abraça o sofrimento e a dor, porque ele sabia que aquilo era para o bem. Ele sabia que havia um propósito maior, que aquela dor iria valer a pena. E em terceiro lugar, ele segue o seu caminho até o Calvário, enfrentando a dor, o sofrimento, o desprezo e o escárnio dos homens, a vergonha e a humilhação, entregando a sua vida até a morte. Então Jesus fez exatamente tudo o que ele nos manda fazer. E assim eu e você somos chamados a fazer o mesmo. Haverão batalhas terríveis que teremos de enfrentar, nas quais vamos ter que lutar contra a nossa natureza humana. E no nosso caso, contra a natureza pecaminosa que nós temos. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, assim como ele fez no Getsêmani. Lutar em oração, submeter a nossa vontade e necessidade à vontade do Pai. É interessante essa questão de lutar em oração. E desse eu ouvi Paul Washer falando algo, ele disse: olha, meus irmãos, as maiores batalhas que a gente luta, as maiores vitórias que a gente tem na vida, a gente vence elas no quarto secreto de oração. Talvez uma das maiores batalhas espirituais que Jesus teve no seu ministério foi ali no Getsêmani. Não foi diante dos fariseus e escribas, não foi diante de Pilatos, não foi diante dos seus opositores, não foi diante daqueles que o queriam matar em vários momentos do seu ministério. Foi ali, no secreto. Mas ele venceu no secreto primeiro, para depois vencer no público. Às vezes a gente só vê o que acontece no público, né? Às vezes a gente só quer vitória no público, onde todo mundo está vendo, mas Deus nos chama a batalhar em secreto.
a derramar a nossa vida aos pés dele, a confessar nossas fraquezas, a dizer: Senhor, me ajude. Pai, está doendo. Pai, está difícil. Pai, eu não consigo. Pai, isso é mais forte do que eu. Pai, esse pecado parece que é algo impossível para mim de mortificar. Pai, essa área da minha vida me parece impossível de colocar no teu domínio. Pai, parece que é impossível eu te obedecer nisso aqui. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Eu me submeto, Senhor. Me dá graça para caminhar mais uma milha. Me ajuda a seguir no caminho da cruz. Enquanto está doendo, me dá forças. No momento difícil, me dá estratégia. No momento da luta, me dá ferramentas, me dá armas, me dá munição para lutar. E fazer a tua vontade. E te obedecer. E viver para a tua glória, assim como meu Salvador viveu. É ali, meus irmãos. É nesse lugar onde nós vamos vencer. Porque na nossa força nós não podemos fazer isso. Talvez, eu espero que tenha ficado evidente aqui para todos. É impossível para nós isso aqui. É impossível para mim e para você. Mas pela graça de Deus, e ela somente, nós podemos seguir ao nosso Mestre no caminho da cruz. É possível em Cristo. E nós devemos seguir esse caminho até o Calvário, na certeza de que o nosso Salvador já percorreu esse caminho e venceu. Precisamos lembrar que não estamos sozinhos nesse caminho, mas que Ele vai conosco. Ele não está dizendo: olha, vai lá e quando terminar tu manda um ok assim, beleza. Não, Ele vai conosco. Ele vai primeiro adiante de nós. Olha que maravilha. Ele está na frente, você pode olhar para Ele. Você sabe que Ele já passou por ali. Ele nos dá exemplo e encorajamento para seguir. É como se Cristo adiante fosse dizendo o seguinte: olha, eu já fiz, eu já venci, você também vai vencer. Portanto, meus irmãos, quando a cruz parece pesada demais, se a cruz parecer pesada, olhe para Cristo. Olhe para a cruz que Ele carregou no seu lugar. A cruz dele era muito mais pesada do que a sua e que a minha. E Ele venceu. Se lance aos pés dele, clame por renovo, por graça, por poder do Espírito. Quando a cruz estiver pesada demais, diga: Senhor, me dá graça. Porque foi o Senhor que me deu essa cruz, e o Senhor também vai me dar a graça, o poder, a força para seguir com ela. E por fim, Jesus diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Qual a motivação para fazer tudo isso? Por que alguém iria se lançar numa jornada de morte, dor e sofrimento como essa? Não faz sentido, humanamente falando. Por que sofrer? Por que seguir um mestre sofredor? Se talvez você pudesse seguir um mestre mais tranquilo, né? Que você, não, eu quero viver uma vida tranquila, então vou seguir um mestre tranquilo. Por que seguir um caminho de dor e de morte? Porque do outro lado da cruz está a ressurreição. Porque, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica desse mundo. É perdendo que se ganha. É morrendo que se vive. Ao contrário do que esse mundo diz aí fora, nós não seremos felizes quando encontrarmos a nossa essência, o nosso valor em nós mesmos. Tem gente que vive a vida todinha buscando isso, né? E faz retiros de meditação pessoal, e vai falando mantras, e fazendo coisas, tentando encontrar a sua essência. A nossa essência não está em nós. Nós seremos felizes, completos, realizados, quando abrimos mão da nossa essência, do nosso valor próprio, para nos encontrarmos em Cristo e termos nele o nosso valor. Como Paulo falou certa vez, mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, de 7 a 11. Esse é o caminho da felicidade, da vida plena, da satisfação da alma. E assim como foi com Cristo, meus irmãos, também será conosco. E é importante a gente dizer isso. Tem tanta gente no meio evangélico, no meio protestante hoje, dizendo o contrário, prometendo uma vida sem sofrimentos. Mas assim como foi com o nosso Salvador, assim também será conosco. Pedro diz isso na sua carta. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Quem segue a Cristo no caminho da cruz, partilhará com ele as alegrias e glórias da ressurreição. Meus irmãos, Cristo ressuscitou. Ele foi no caminho de morte. Mas diz o texto que no terceiro dia ele ressuscitou e ele está assentado à direita do Pai. E ele abriu o caminho para nós, um novo e vivo caminho, para que nós possamos andar por ele. E esse caminho é sim um caminho de morte. E a gente precisa entender isso. Mas é um caminho de morte que conduz à vida. É uma porta estreita, um caminho apertado que conduz à vida. E é esse o caminho que aqueles que querem andar com Jesus vão seguir. Esse é o caminho que eu lhe convido para seguir. Não significa que Jesus exige de nós perfeição, mas ele deseja corações dispostos, entregues, contritos, quebrantados na sua presença. Talvez hajam áreas na sua vida que você tenha dificuldade de submeter a Cristo. E isso é possível na vida de um crente. Só que o verdadeiro discípulo de Jesus não se acostuma com isso. Não acha normal, não joga para debaixo do tapete, não esconde. Ele chora pelo seu pecado. Ele clama a Deus perseverantemente para que ele seja liberto nessa área. Para que Deus mude o seu coração, molde o seu coração, a fim de que Cristo reine também nessa área. Um crente verdadeiro, ele conversa com pessoas sobre isso. Ele pede conselhos, confessa seus pecados, lê livros sobre o assunto, luta diariamente para mortificar o pecado nessa área da sua vida. E aí eu faço até um conselho. Na caminhada da fé, tem alguém para conversar. Tem alguém com que você possa confessar seus pecados. Você não foi chamado para caminhar sozinho. E não somente com Cristo, mas com outros. É para isso que ele instituiu a sua igreja. Para que a gente possa ter essa prestação de contas. Sabe? Para que quando você pecar, quando você cair, quando você der uma resvalada no caminho, você chegue para alguém e diz: meu irmão, eu errei nisso. E eu estou te falando porque eu quero que você me ajude a acertar. Ora comigo, me ajuda, me aconselha. Tem alguém que está acompanhando a sua vida, que está olhando você de perto, alguém mais maduro, com quem você possa caminhar. Isso vai ser bênção para a sua vida. Não esconda seus pecados, mas confesse seus pecados ao Senhor e a outros. E caminhe com outros nessa jornada. Você percebe em sua vida as características de um discípulo descritas por Jesus? Você é um discípulo de Jesus. Você tem seguido o caminho da cruz. Você tem negado a si mesmo. Você tem abraçado a sua cruz. O Evangelho traz sofrimento e dor à sua vida. Se não traz, tem alguma coisa estranha. Porque o caminho do Mestre, o caminho do nosso Salvador foi de dor e sofrimento. É importante que a gente avalie nossa vida. Não estou dizendo que o Evangelho vai ser só sofrimento, só dor, só angústia. Tem graça.
Mas se não tem sofrimento, se não tem dor, está estranho. Porque o caminho da cruz é assim. E se você percebe na sua vida as características de um verdadeiro discípulo, continue trilhando o caminho da cruz, seguindo o Mestre com fé, perseverança e esperança. Mas se não, se de algum modo, enquanto a gente conversava sobre isso hoje à noite, teu coração percebeu que você não está nesse caminho, você não está nessa jornada, isso não parece ser o retrato da sua vida, você talvez esteja trilhando, seguindo um outro mestre, mas não Jesus da Bíblia. E eu te convido nesta noite para segui-lo por esse caminho apertado, da morte e do eu, mas que conduz à vida eterna. Corra para os pés de Jesus. Só nesse caminho de morte existe vida. Porque quem perder a sua vida por amor de Jesus, achará. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Eu queria que, se possível, não sei se a gente ainda tem tempo, depois da oração, a gente cantasse novamente aquela música que foi cantada por último. E eu acho interessante porque enquanto vocês cantavam no louvor, Irei Contigo. Acho que é ela, não sei o título dela. E interessante porque quando vocês cantavam, eu sei que ela tem um sentido de missão, né? Eu irei contigo onde quer que fores. Mas se você parar para pensar, o primeiro caminho que Jesus nos chama a trilhar é o caminho da cruz. E se a gente cantar pensando nisso, eu irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. É assim que o crente vive no caminho da cruz. Então, se a gente puder cantar depois da oração, acho que seria bom. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por estarmos aqui. Podemos estudar, Deus, sobre a tua santa, viva, poderosa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Jesus veio ao mundo. O Senhor não nos deixou entregues a nós mesmos, mas Tu tiveste misericórdia. Tu nos amaste antes da fundação do mundo. Entregaste Teu Filho para vir, se humilhar, viver vida de servo, morrer morte de cruz e pagar o preço dos nossos pecados. Muito obrigado porque Jesus não nos deixou uma promessa vazia, uma promessa enganosa, mas uma promessa verdadeira. De uma caminhada de dor e sofrimento, mas de graça, de poder e de vitória. Ó Senhor, nos ajude a caminharmos com Jesus, a andarmos com Jesus nesse caminho. Nós não queremos trilhar outro caminho, Senhor, que não seja o caminho, seguindo o nosso Mestre em direção à cruz. Nos ajude, Senhor Deus, pela Tua graça, a negarmos a nós mesmos, a dia tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus, sabendo que, perdendo a nossa vida por amor a Cristo, nós vamos ganhá-la. Esse é o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós estaremos e agradecemos. Amém. Vou pedir para a igreja ficar de pé para a gente cantar mais uma vez essa música de pé.
eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Toda a glória, toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti. Toda a honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti. Toda a honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti. Toda a honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda a glória, toda a vitória, eu sei, pertence a ti. Toda a honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará.
Amém, meus irmãos. Amém. Podem sentar, vou chamar Juliette e William. Todos os dois vão dar uma palavrinha rápida aqui. Boa noite, gente. Bom estarmos juntos. Eu queria trazer um recado rápido, talvez um lembrete para todo mundo que está aqui. Muito provavelmente você nesse acampamento já chamou por Zé, para ajudá-lo em alguma coisa. E ele é realmente o líder do setor de manutenção e está aqui para ajudar a todos. Mas eu também queria comunicar que não só ele está por aqui, ele tem uma equipe. Eu queria apresentar, pelo menos que os meninos ficassem de pé, para que vocês vejam outras pessoas que estão dispostas a trabalhar. Natanael aqui, então pode chamar ele. Josinaldo lá atrás. Isaac, só Deus sabe, mas ele está rodando pelo seminário. Então ele é quem mais roda. Vá nele, chame ele, que ele está disposto a andar e lhe ajudar. Inclusive, se você estiver livre, quiser ajudar em alguma coisa nesse sentido, procure Zé, ele vai saber lhe colocar também, tá? Mas procure Zé, Natanael, Josinaldo ou Isaac para algo de manutenção, algum cuidado nos quartos, o que está falando. Eles são toda a equipe para estar ajudando a gente aqui, tá? Então Deus abençoe cada um. Boa noite, meus irmãos. Vou ser bem breve também. Eu não sei se vocês perceberam uma mesa ali atrás com alguns livros. Para quem não me conhece, meu nome é Juliette, sou seminarista do Betel Brasileiro e agora sou da família Batista Bíblica. Recentemente eu me mudei para a igreja e eu trouxe alguns títulos para serem vendidos aqui. Esse ano a editora Betel Publicações fez uma parceria com os alunos para ajudar nas despesas destes alunos que estudam lá na instituição, tanto na modalidade internato como na modalidade externato. Então, eu trouxe aqui alguns títulos para vocês. Eu estou aqui com os Chamados por Deus, vai falar a respeito da vocação, do chamado, numa perspectiva bíblica, teológica, histórico-contemporânea. E tem esse aqui também, Influência Transformadora, que vai falar um pouco do perfil do líder. Então, vai mostrar um pouco como deve ser o líder de acordo com como Jesus nos ensina através da sua palavra. E também eu trouxe apenas 2 kits. Cada kit que eu trouxe, ele tem um valor de R$200. Cada título que tem aqui está abaixo do preço. Está saindo a R$20, 10 livros aqui dentro desse kit. Se vocês verem no site, o valor deles é bem maior. Então, está saindo abaixo do valor. Eu trouxe apenas 2 kits no valor de R$200. E esses outros livros à parte, que está ali atrás, também já tem o Pix lá na mesa. Então, se vocês tiverem interesse, podem passar por lá, ou tirar alguma dúvida também, podem me procurar. Tá bom? Muito obrigada. Amém. Você apoia a Juliette, vai estar abençoando ela e vai estar sendo abençoado também ao adquirir esses livros. Nós vamos já passar para a parte da programação das brincadeiras. Vou chamar Gustavo aqui. E aí as nossas brincadeiras vão estar indo até 10 horas, 10h15. E aí você vai ter esse intervalo de 10h15 até perto de 11 horas. Se você quiser lanchar, ir para a cantina, fazer algo, porque 11 horas já é para a gente estar nos quartos para a programação de amanhã, tá bom? Pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês, mesmo aqueles que talvez não brinquem diretamente. Como ontem a gente não... Mas podem participar, isso que eu vou complementar aqui com o Poli. Desculpa a voz, já está indo embora. Segura aqui, por favor. Seguinte, eu vou pedir muita ajuda de vocês em algumas coisas. A primeira é que, mesmo que você não brinque efetivamente aqui, tem tarefas que a gente vai passar que é para o quarto inteiro. Então, mesmo que você não faça parte das brincadeiras necessariamente, você pode ajudar de alguma maneira. Fora que também a gente planejou